Eu saúdo os amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos continuar a meditar na palavra de Deus. Vamos ler em Mateus, capítulo 24, e o versículo 12, que nos diz: E por haver-se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava falando sobre os sinais do fim dos tempos. E é muito preocupante, são vários sinais que estão sucedendo na nossa época, mas um dos sinais que me preocupa muito nesses últimos dias é justamente o crescimento da iniquidade que está ocorrendo em todo o mundo devido à mídia, que infelizmente está sendo um instrumento de um sistema maligno que está levando a juventude, levando aqueles que seriam o futuro da nação, o futuro do mundo, pois uma geração está indo, uma geração mais conservadora, e há uma preocupação, tenho notado ultimamente, de pastores, de homens de Deus, que ainda pregavam o verdadeiro evangelho do amor, da santificação, do perdão, da misericórdia. Isso é uma geração que está indo. E isso está crescendo uma preocupação em todos os corações. Muitos anos atrás, o Senhor já profetizava dizendo que traria maravilhas de dons para a igreja naqueles últimos dias. Então o povo, a princípio, achou que fosse dom de cura, dom de milagre, mas não foi bem assim. Deus trouxe nessa época, e poucos, né? Talvez uma meia dúzia, de pregadores, de homens de Deus que traziam a mensagem da verdade do evangelho, da santificação, como tenho falado, do perdão, da misericórdia e do amor, que infelizmente nesses últimos dias, como está num crescimento, como está numa crescente, o pecado, porque o pecado nada mais é aquele afastamento da vontade de Deus, é errar o alvo, é fazer tudo errado daquilo que Deus nos ensinou. Deus levantou os homens do passado, inspirados pelo Espírito Santo, para nos ensinar, para nos deixar claro a sua vontade, o que ele queria da humanidade, da igreja, do povo de Deus. Mas, com o decorrer do tempo, e aí que entra essa profecia do crescimento da iniquidade, viria o esfriamento do amor. E é isso muito preocupante, porque esse amor, ele é algo amplo. Naturalmente que, em primeiro lugar, ele é o amor a Deus, de fazer a vontade de Deus em tudo, mas ele é o amor também que começa a se apagar aos poucos. Amor às coisas morais, amor à santificação, e essa iniquidade que está numa crescente no mundo, nesse sistema, infelizmente é um sistema maligno que está no mundo, e que ele tenta
a todo dia colocar suas regras, as suas leis e impor sobre as pessoas. Mas há um que está travando ele. E esse que está ainda controlando ele é o Espírito Santo. Mas continua, porque é uma profecia de Jesus. E Jesus, nós temos visto que quando ele fala algo, ele já está nos advertindo, ele já está nos avisando que algo nos últimos tempos irá ocorrer. E ele disse: um dos sinais que vão ocorrer nesses últimos tempos é justamente o aumento do pecado, o aumento da iniquidade. E por causa disso, as pessoas começam a olhar para os lados, em vez de olhar para Jesus, e começam a se esfriar, começam a se escandalizar, já não querem se assumir como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que tem bons princípios, que tem a moral, porque ele não quer ser diferente, porque o dominante nesses últimos tempos é o errado. O que está tentando dominar todas as coisas é a iniquidade. Então, às vezes, o crente, vou dizer bem sincero, o crente, aquele servo de Deus, que era para ser a luz do mundo, e ele confrontar tudo que vem do inimigo contra nós, contra a moral e contra os bons costumes, ele começa a se retrair. E ele começa a se meter com essa gente. E ele começa a se juntar com isto, com este povo, porque ele não quer sofrer as aflições de Cristo. Ele não quer passar por nada de dificuldade. Então ele começa a entrar nesses grupos. Não dá sua opinião, tem medo também, porque, como disse, hoje estão querendo até criar leis, regras dos homens, para poder coibir a própria palavra de Deus. Então as pessoas vão se esfriando aos poucos. Jesus profetizou sobre isto. E é uma preocupação. Mas há um refúgio ainda nesses últimos dias, que eu creio ainda, por isso que, por mais que a pessoa esteja sofrendo dificuldades, perseguições, lutas no seu dia a dia, na escola, no trabalho, enfim, no meio da sociedade, tem uma necessidade dela ter que congregar, ir para a igreja, porque Deus ainda tem um remanescente. O Espírito Santo ainda está na terra. E ainda tem gente, ainda tem pessoa ainda que prega o verdadeiro evangelho, que fala a verdade, que não fica palpando essas coisas que estão aí no mundo. Até pode dizer de uma outra maneira, mas não aceita esse tipo de coisa que estão acontecendo. Então o amor de muitos se esfriará, mas não é de todos. Porque Deus ainda tem aqueles que Ele está preservando. Mas como disse desde o início, há uma preocupação dos homens de Deus, dos verdadeiros pregadores do Evangelho. Como é que vai ser as próximas gerações? Porque o costume mundano não está entrando pelos velhos, pelos anciãos, né? Ele está entrando pela juventude, porque ele quer dominar. Ele está querendo impor nas crianças também, né? A sociedade mudou muito. A sociedade antiga, de tempos atrás, a mãe era a educadora direta do filho, da filha, pois convivia com eles diariamente. E nós temos histórias lindas aí
que nós sabemos de mães que criaram 10 filhos e ali daqueles 10 filhos, 3 foram generais. Então, olha a educação que era antiga. E hoje, a educação, a mãe tem que ir trabalhar, seja a circunstância que esteja ocorrendo lá no lar, lá, mas às vezes se obriga a ir trabalhar por causa da renda em casa, por causa do aluguel, alimentação, enfim, né? É uma sociedade que está mudando. E sabe-se lá quem é que está ensinando seus filhos. Desde criança. Já levo para a creche, levo lá para o prezinho, para a escola primária lá. Sabe-se qual é o professor, sabe-se qual é a mentalidade lá que está sendo usada para poder ensinar aquela criança. Porque aqueles lá, muitos, não servem a Deus, não são tementes a Deus. Eles estão direto seguindo os ritos e conselhos desse mundo, desse sistema diabólico aqui, e eles mesmos são cegos e não conseguem entender que eles estão sendo instrumentos de Satanás nessa geração. Mas eu creio ainda no Evangelho. Eu creio ainda na palavra de Deus. E essa palavra veio para poder nos chamar a atenção de nós não nos afastarmos da igreja, não nos afastarmos da congregação. Temos liberdade ainda, pela misericórdia de Deus, de poder pregar o evangelho verdadeiro nas igrejas. E lá existe as pessoas, os líderes, anciães e firmos, enfim, que não aceitam, não aceitam porque eles seguem a palavra de Deus, sofrem pela palavra de Deus. Mas qual é a minha oração nessa noite? E qual é a palavra que Deus quer falar conosco? Nós interceder junto a Deus, que Deus levante uma outra geração, mas uma geração temente a palavra, temente ao seu nome, que continue ainda a preservar esses bons costumes, a palavra de Deus, a santificação, o perdão e a misericórdia. Pois não adianta também ver uma pessoa sofrendo do nosso lado ali, uma pessoa passando necessidade ali do nosso lado, e a gente dizer assim, coitadinho, né? E ficar triste. Mas é só ver isso nas grandes cidades. Cai um ali, ninguém chega para ajudar, ninguém quer saber de nada. Passam por cima até que se for possível. Né? É esse amor. Amor às coisas santas, amor às pessoas e amor aos bons costumes e à santificação que, por causa da iniquidade, por causa do pecado, está se alastrando, e as pessoas estão até vergonha, tem até vergonha de querer ser honesta, de ser direita, porque pode ser objeto de gozação, de brincadeira, enfim, né, que esse mundo tem com as pessoas, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dessa geração que virá. Vamos orar então, em nome de Jesus, porque sentimos necessidade de orar por esses pedidos, por essas situações, que não ocorra em momento algum, e que Deus levante pessoas com caráter, né? Pessoas apegadas às coisas boas de Deus, pessoas do bem, para poder ter amor ao próximo e às coisas santas de Deus. Vamos orar então. Eterno Deus, soberano Pai, a Tua palavra, Senhor, nos alerta que virão, Senhor, dias escuros, meu Deus, dias de pecado, dia de iniquidade, meu Deus, que muitos serão esfriados no amor, Senhor, amor às coisas santas, amor a Deus, amor ao próximo, amor aos bons costumes, meu Deus. Mas nós te rogamos, meu Deus Santo, em nome de Jesus Cristo,
Que tu levante uma geração, Senhor, nova, Pai, temente ao teu nome, meu Deus, e que os pais, Senhor Santo, se conscientizem de tudo que está ocorrendo nesses últimos tempos e que intensifiquem cada vez mais o ensino, Senhor, o exemplo que possam dar aos seus filhos, para termos uma sociedade sadia, meu Deus, uma sociedade do bem, que queira o bem do próximo, Senhor Santo, e que seja temente primeiramente a Ti, Senhor. Eu coloco, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo nas Tuas mãos, livra-nos e guarda-nos de todo mal, Senhor, para que possamos continuar a ensinar, Senhor, a verdadeira palavra, Senhor Santo, e levanta, Senhor Santo, homens de Deus, mulheres de Deus, Senhor Santo, na Tua presença, para preservar, Senhor, a Tua palavra. Senhor, agora neste momento eu coloco todos os necessitados nas Tuas mãos, todos aqueles, Senhor, que estão enfrentando lutas, dificuldades, ó Pai. Os meus amigos, Senhor, do Face, que têm me pedido, Senhor, oração, meu Deus, muitas lutas, muitas dificuldades, ó Pai. Muitos enfrentando, Senhor, ataques malignos, meu Deus. Livra e guarda de todo o mal, cobre com teu sangue precioso, da vitória, Senhor, que a tua paz, Senhor Santo, possa encher os lares e os corações, meu Deus. Dê, Senhor Santo, pela tua misericórdia, a provisão às mesas, Senhor, supre as necessidades, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que estão passando por lutas, por necessidades, ó Pai. Nos dá uma noite de paz e de sossego, Senhor, e tranquilidade, meu Deus. Abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoa nossos vizinhos, Senhor. Abençoa, Senhor Santo, também nossos amigos de infância, nossos ex-colegas, ó Pai, a tua igreja, o teu povo. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Te agradecendo pelas tuas bênçãos, Senhor, nossas vidas. Continua nos fortalecendo, Senhor, iluminando a nossa mente, nosso coração, Senhor. E que possamos sempre temer o teu nome. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém.